Boa tarde. Vamos chegando, vamos começar a live de hoje sobre a chave do Salmo 11. Dia 11 de novembro, faltam 49 dias para terminar o ano e nós vamos falar hoje do Salmo 11. Chama todo mundo, manda aviãozinho e vamos para cima. Salmo 11. Bem-vindo você que está aí. Vamos lá. Mandando aviãozinho para comunicar a galera. Vamos esperar aí o algoritmo também avisar a audiência, trazer um pessoal bom. Vilma, bem-vinda. Vamos começar já a falar sobre um princípio, uma chave, uma fórmula, um segredo que tem no Salmo de número 11. Hoje é dia 11 de novembro. Vamos falar sobre o Salmo de número 11. Beleza? Se o áudio estiver legal, me dá um ok. Imagem estiver legal, aí me dá um ok também. Se eu estiver bem aí na imagem, se tiver algo estranho, me avisa. Bem-vindo você que está chegando. Vamos falar agora do Salmo de número 11. E repito, não é uma pregação. Não é uma pregação. É uma extração de sabedoria. A ideia é a gente trazer sabedoria. A paz do Senhor, querida. Deus abençoe. A ideia aqui é nós trazermos sabedoria. Salmo é um livro que se enquadra, todos os dias eu falo isso, porque a audiência sempre muda, sempre aumenta, sempre se diversifica. Bem-vinda, Núbia, Deus te abençoe. Sempre se diversifica, né? E com uma audiência diferente, eu tenho que apresentar para vocês o que nós temos sobre Salmos. Salmo é um livro enquadrado no quesito, na categoria de sabedoria, livro sapiensal. Salmos, ele é formado por dezenas de autores. O principal deles é Davi. Salomão também aparece ali como um dos autores. Mas a ideia aqui hoje, a ideia diária que eu tenho feito, tenho trazido para vocês, é apresentar uma chave que está ali. Porque nós lemos a Bíblia, as pessoas leem a Bíblia muitas vezes apenas como um livro espiritual. E não é. A Bíblia é um livro completo para um ser humano completo. A Bíblia é um livro que tem tanto de forma literária, uma diversidade de temas, tem de romance a aventura, e no que tange a ensino, orientação, a Bíblia ensina sobre desde uma vida sexual até uma vida empreendedora, passando obviamente pela conduta cristã, que é a cerne da Bíblia, e, obviamente, falando de muitas outras coisas: saúde, ensino, educação de filhos, relacionamento com o chefe, com o funcionário. A Bíblia, ela fala tudo. Ela é um livro completo para um ser humano completo. E é por isso que a Bíblia se perpetuou como o livro mais vendido em toda a história da humanidade. A Bíblia, ela alcança, ela supre as necessidades do ser humano, tanto no corpo, na alma e no espírito. Então, é por isso que a gente está aqui todo dia falando sobre uma chave que pode te ajudar muito, uma chave que pode abrir a sua mente, uma chave que pode te dar um insight, um caminho, uma orientação. E por isso que eu não falo que é uma pregação. É uma extração de sabedoria, é uma leitura, uma percepção de chaves e princípios, tá? Chaves e princípios. Então vamos começar
Salmo de número 11 é um salmo muito curto, 7 versículos, mas eu não vou me ater não vou ler todo o salmo, obviamente, porque não tem necessidade. Mas Davi, mais uma vez aqui, está expressando a sua confiança em Deus. Ele está expressando o que ele achou o que ele percebe de bonito, de lindo, no cuidado de Deus, na proteção divina. Nos salmos anteriores ele vem falando sobre angústia, sobre dores, sobre perseguição, e aqui ele fala sobre o que ele entende de carinho de Deus para a vida dele, tá? Eu vou até te dar um tempo. Anúbia, que bom que você precisa disso, então se prepara que você vai ouvir. Nilo Júnior, bem-vindo, meu amigo, sempre presente, sempre presente. Se você quiser acompanhar aí, se você quiser abrir, se você quiser ler, pode abrir no seu celular, abrir numa Bíblia, abrir num computador, como eu estou fazendo aqui. Você pode abrir em Salmo capítulo 11. E eu estou usando a versão da leitura, a versão de hoje, tá? Nova tradução na linguagem de hoje. Então você pode acompanhar aí que vai ser bem mais proveitoso, ok? Conseguiu abrir? Enquanto isso, manda para o aviãozinho, clica no aviãozinho e manda para um monte de gente aí, porque com certeza você vai ajudar alguém que está precisando ouvir algo diferente no meio desse dia, né? Quinta-feira, dia 11, hora do almoço, você talvez esteja aí almoçando, ou então está em casa se preparando para o almoço, acabou de almoçar, enfim. Mas vamos lá. Davi aqui ele está falando, é mais um cântico, né? É mais uma prosa ali, uma composição, porque o livro de Salmos é um livro de sabedoria em formato de cânticos, em formato de música, de melodia, mas é um poço sem fundo de sabedoria. Nesse salmo, Davi, ele ressalta uma orientação que deram para ele, uma dica que deram para ele, uma ideia que deram para ele, tá? Um conselho que deram para ele. Ele diz assim, no versículo 1: não adianta me dizerem, fuja como um pássaro para as montanhas, porque os maus já armaram os seus arcos e de tocaia apontam as flechas para atirar nas pessoas direitas. O que pode fazer a pessoa honesta quando as leis e os bons costumes são desprezados? Olha que coisa incrível, que provavelmente você nunca ouviu alguém falar contigo. Provavelmente seu pastor não pregou isso para você. Provavelmente, isso é uma suspeita. Davi está dizendo, não adianta me dizer, fuja como um pássaro para as montanhas. Fugir de quem? Fugir das pessoas ruins, fugir das pessoas más, fugir daqueles que armam tocaia, aqueles que fazem intriga, aqueles que querem derrubar você. E olha que informação que parece o jornal de ontem. O que pode fazer a pessoa honesta quando as leis e os bons costumes são desprezados? Enfim, é um retrato explícito do que estamos vivendo hoje. As pessoas abandonaram as leis, é só você ver o nível de corrupção que é assim desde Cabral, não tem novidade nenhuma, o ser humano brasileiro continua exatamente o mesmo desde Cabral, pelo menos aqueles que se enquadram nesse contexto, aqueles que seguem a cultura brasileira do jeitinho, aquele que fala mal da Dilma, do Lula, mas ao mesmo tempo dá suborno para o guarda na rua. Então o brasileiro ele é isso, essa pessoa aqui é o brasileiro, tá? O que pode fazer a pessoa honesta quando as leis e os bons costumes são desprezados? Se você despreza as leis, se você despreza os bons costumes, se você despreza a boa conduta, se você despreza a educação, se você despreza a gentileza, se você despreza o amor ao próximo, se você despreza o almoço à mesa com a família, se você despreza o bom dia para o seu porteiro, se você despreza o bom dia para o seu esposo, para a sua esposa, você é esse cara que abandonou os bons costumes. Você é a pessoa que Davi está sendo sugerido da qual ele fuja.
Davi, ele recebe uma orientação dizendo: fuja como um pássaro para as montanhas. Você já viu uma revoada de pássaros? Você já viu uma revoada de andorinhas no final da tarde? Imagina aquela cena. Estão sugerindo para Davi fazer a mesma coisa. Ó, foge, voa, vai para a montanha. Foge dessas pessoas ruins. Foge daqueles que não são honestos. Foge daqueles que são corruptos. Foge daqueles que desprezaram um bom costume, desprezaram ser uma pessoa correta. Davi fala: não adianta me falar isso. Não adianta me darem esse conselho. Não adianta me dar essa dica. Não adianta dizer para mim para eu fugir como um pássaro. Não adianta falar para mim para eu seguir em frente. Não adianta, não adianta, não adianta. E é só isso que eu quero falar contigo, tá? Primeiro lugar, sabe por que não adianta você fugir dessas pessoas? Porque o que contamina o homem não é o que entra, é o que sai. Não adianta você fugir: vou me afastar de tudo que não presta. Não, o problema não é o que está por fora, o problema não é o contexto, o problema não é que todo mundo está errado, o problema é você não se contaminar com isso. Davi, durante o Salmo, ele fala: cara, Deus ele vê tudo, Deus ele examina tudo, Deus ele está no templo dele, olhando lá de cima todas as coisas, e ele ama o que é certo e o que é honesto. As pessoas que são obedientes, as pessoas que fazem o que é correto, ele ama. Interpreta comigo, para de ler a Bíblia igual a revista Contigo, tá? Lê a Bíblia percebendo, mastigando, extraindo alguma coisa. O que Davi está querendo dizer é o seguinte: não adianta eu fugir de tudo que não presta, se quem não presta na verdade sou eu. Não adianta eu fugir de tudo que é errado, se na verdade quem faz coisas erradas sou eu. Eu tenho que cuidar da minha vida. Se todo mundo é desonesto, eu vou ser honesto. Se todos desprezam o bom costume, eu vou prezar pelo bom costume. Se todos estão achando que tudo é normal, eu vou dizer que não é normal. Se todo mundo diz que pode tudo, eu vou dizer que não pode tudo. A questão não é quem está em volta. Esse conselho: foge, Davi, se afasta, é um conselho estapafúrdio. Por exemplo, vou te dar um exemplo aqui que talvez gere polêmica, tá? Vamos ao momento da polêmica. Eu tenho filho adolescente, e filho adolescente, todos sabem como está descobrindo a vida, está aprendendo, está vivendo a vida, está se descobrindo um projeto de adulto e por aí vai. E a gente conversa, a gente dialoga, a gente se relaciona. E ela falou para mim: papai, tem uma menina na minha escola, com 12 anos de idade, que quer ser chamada de menino. Quer ser chamada de menino. E o que a maioria dos crentes fazem, infelizmente, inclusive se você não é cristão e está vendo esse vídeo, eu quero pedir perdão a você, pedir desculpa a você em nome da Igreja Evangélica do Brasil, no Brasil, pelos cristãos brasileiros que não sabem lidar com os diferentes. Não sabem lidar com os diferentes. Não sabem lidar. A igreja no Brasil não sabe nem lidar com divorciado. Imagina com um LGBTQIA+. Não sabe lidar nem com a pessoa que terminou um casamento, ou foi terminada de um casamento, né? Foi excluída de um casamento. Não sabe lidar com isso. Vai saber lidar com os diferentes. Não sabe. Não sabe. Então, eu quero pedir desculpa a você por isso, tá? E aí a minha filha ficou com essa questão: pai, ela é assim e tal, mas é uma pessoa muito boa, e eu gosto de bater papo e tal. Eu falei: querida, você está com uma oportunidade maravilhosa, maravilhosa, maravilhosa. Você não precisa se afastar dela. O que você precisa se você está do lado dela, se você está perto dela, se você foi colocada no mesmo ambiente que ela, há um propósito para isso. Há um objetivo para isso. Aproveite a oportunidade. Aproveite o momento. Se torne uma boa amiga. Até quando você tiver possibilidade de dizer para ela: você é perfeita do jeito que Deus fez.
Você, não sei o que aconteceu com você, não sei quem disse alguma coisa, mas você é perfeita, você é inteligente, você é capaz, você é honesta, você é uma pessoa incrível. E você é perfeita do jeito que Deus fez. Você é perfeita do jeito que Deus te criou. Você é perfeita para isso. Então, enquanto as pessoas, inclusive no Brasil, a igreja no Brasil não sabe lidar nem com o divorciado, muito menos com os diferentes, muito menos com opções sexuais diferentes, enquanto a igreja não sabe lidar, ao mesmo tempo, por não saber lidar, ela renega, ela exclui, ela expurga, ela não faz o que Jesus faria. O que Jesus faria? Ele abraçaria, ele traria para perto, ele andaria junto, ele estaria no meio, ele usaria a influência dele, a persuasão dele, para que a pessoa se descubra perfeita como Deus fez. Só isso. Só isso. Só isso. Então, a chave de hoje eu vou usar eu tenho usado palavras, tá? Para cada dia. Mas a frase de hoje a chave de hoje não adianta me dizerem. Tão ruim quanto você não ouvir ninguém, é você ouvir pessoas erradas. Tão ruim quanto você não ouvir ninguém, é ouvir conselhos ruins. Tão ruim ou pior, eu posso dizer muito pior, do que não ouvir ninguém, é você ouvir tudo o que estão dizendo. Tudo o que estão dizendo. Então a chave de hoje não adianta me dizerem. Não adianta me dizerem. Você tem que ter a percepção certa sobre a sua situação, sobre o seu contexto, sobre o que está ao seu entorno. Você tem que ter a percepção correta. O que esse salmo me mostra é que Davi tinha a percepção correta da situação. Todo mundo em volta corrupto, todo mundo em volta desonesto, todo mundo em volta desprezando os bons costumes, e o conselho que ele ouve, sai do meio desse pessoal. E qual é a leitura que Davi faz? Não vou sair do meio não. Sabe por quê? Primeiro, eu tenho firmeza de caráter, eu sei quem eu sou. Eu sei quem eu sou. Primeiro lugar. Segundo lugar, Deus ele não vai me julgar, me analisar pelos outros. Ele vai me analisar por mim, pelo que eu faço. Então eu tenho que tomar conta da minha vida, não é da vida dos outros. Terceiro lugar, eu não sou dos que fogem. Davi, ele fugiu de Saul, na verdade nem poderia chamar de fuga, tá? As pessoas acham que Davi fugiu de Saul, não. Davi, ele se afastou de Saul para não matar Saul, só isso. Ele saía de uma cidade, ia para outra, Saul vinha, ele fugia para outro lugar, ele ia para outro lugar, ele escapava para outro lugar para não matar Saul, porque ele respeitava a unção que havia sobre Saul, a unção de rei. Davi nunca foi dos que fogem. Ele era um moleque de média de 15, 16 anos, enfrentou urso, enfrentou leão. Ele era um moleque de 17 anos mais ou menos, enfrentou gigante. Você acha que ele ia fugir de pessoas? Você acha que ele ia fugir de gente? Você acha que ele ia fugir de seres humanos se ele enfrentava urso? Davi não é dos que fogem. Então a chave de hoje é o que você tem que falar daqui para frente até final de 2021 e em 2022. Não adianta me dizerem. O que está acontecendo é o contrário. Tudo o que dizem, as pessoas acatam. E é mesmo, é verdade. E não está certo. E caramba, olha só. Não, é isso mesmo. Olha, acata demais. Vocês acatam demais. Vocês ouvem demais. Vocês aceitam demais. Vocês engolem demais. É uma nojeira. É uma idiosincrasia. Tá? É uma idiosincrasia. Pesquisa isso no dicionário. É uma idiosincrasia o que as pessoas fazem hoje com as redes sociais. Você segue 1.500 pessoas nas redes sociais e ouve todas elas. Meu irmão, tu vai pirar, tu vai ficar maluco, deprimido. Porque a maioria mente a vida que tem, né? Porque elas mostram um corte de 15 segundos, que é o limite do Reels, 15 segundos no Stories, 15 segundos
de uma vida inteira, 15 segundos. E esses 15 segundos ainda são forjados. Bota uma roupinha, vê um cenário bom, a palavra da moda é instagramável, ou seja, tem que ter um ambiente bonito para tirar uma foto, ou seja, são 15 segundos e 15 segundos falsos. Ah, pastor, tem gente que a vida é assim mesmo. Ok, é 0,0000001%. A maioria faz isso para ganhar like, ganhar audiência, ganhar público, ganhar seguidor. Então olha que esquizofrenia, olha que idiosincrasia, tá? Idiosincrasia é idiotice enraizada, é uma idiotice enraizada. Essa idiotice enraizada, meu amigo Zimbi, apareceu, até que fim. Enche aqui o bolão da audiência, enche o bolão da audiência. Então, olha só, essa idiosincrasia significa que as pessoas ficam percebendo, ficam seguindo muita gente nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, Kawaii, Pinterest, YouTube, Twitter e aí por aí vai. Segue, olha aquele monte de gente, ouve um monte de baboseira, frases, quotes, né, que a gente chama de quotes na área profissional, aquelas frases soltas que às vezes você lendo rapidamente parece que faz sentido, mas se você prestar atenção é uma bosta, é um conceito idiota. E aí você ouve um monte de gente falsa, que fala um monte de besteira e você fica pensando naquilo. Meu Deus do céu, que coisa, tá certa. A fulana de tal tá certa. A fulaninha da blogueirinha tá certa. Menina não sabe nem qual é o diâmetro da bolota do cocô do cabrito e quer falar sobre a sua vida e você acata isso. A frase que Davi diz, não adianta me dizerem, me diz muita coisa. Não adianta me dizerem. É o que você precisa fazer, Vilma. É o que você precisa fazer, que está aí me seguindo, que está me vendo agora, você que vai ver esse vídeo daqui a pouco. A chave do Salmo 11 é não adianta me dizerem. Não adianta, eu tenho opinião própria. Eu sei quem eu sou. Eu sei o que eu estou fazendo, eu sei aonde eu vou chegar, eu sei o que eu estou construindo. Eu sei o que é melhor para minha família, não é o governo, não é a Rede Globo, não é a mídia, não é o movimento, não é a esquerda, nem a direita. Nenhum dos dois sabe o que é melhor para mim, nem para minha família. Quem sabe sou eu. Eu que sei o que é melhor. Sou eu que sei. Sou eu que dito as regras aqui. Sou eu que estou no comando aqui dentro. Sou eu que aponto para um lado ou para o outro. Não é nem Bolsonaro, nem Dilma, nem blogueiro, nem blogueira. Não é o mais famosinho do Instagram nem da internet. Sabia que os 5 canais mais estourados, os maiores canais, eu trabalho nessa área, gente, eu sei o que eu estou falando. Os maiores canais do mundo nas redes sociais são divididos em os 5 maiores. Moda, é só mulher bonita aparecendo, 2 são de jogadores de futebol e 1 é de música, funk inclusive, do Brasil, né? O maior do Brasil. As pessoas estão se alimentando de porcaria. As pessoas estão se alimentando de tudo que falam. E olha que sutileza, mais um detalhe, tá? O que falam pra gente parece bonito, parece lógico, parece agradável. Aí você se encanta com o formato do que estão falando, com a estética do que estão falando. Você se agrada com a embalagem do que estão falando. Olha o que falaram para Davi. Fuja como um pássaro para as montanhas. Olha que poético. Olha que beleza. Fuja como um pássaro para as montanhas. Porque os maus já amarraram os arcos e de tocaia apontam as flechas para atirar nas pessoas direitas. Olha que bonito, que poético, que lógico, inclusive. Tem lógica nisso aí, não afasta de pessoas ruins. Se afasta. Assim você vai ficar blindado. Não vai ficar blindado, querido. Não vai ficar blindado. Jô Beltrão, que honra ter você aqui. Bem-vinda. Que, olha só,
Você não vai ficar blindado, cara. Você se afastar de todas as pessoas ruins não vai tornar você blindado. Porque, repito, o que Jesus falou foi: o que contamina o homem é o que sai. Segundo, Ezequiel capítulo 3, capítulo 18, versículo 3, diz o seguinte: a alma que pecar, essa morrerá. A alma que pecar, essa morrerá. Inclusive esse texto, abrindo parênteses, fala sobre a irritação de Deus com a conversa, o blá 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 de maldição hereditária, tá? Ezequiel, capítulo 18, capítulo 18 inteiro, lê ele inteiro, tá? Que fica bonito. Só um parênteses. Então preste atenção aqui para a gente voltar e finalizar. Já vamos para 30 minutos de live aqui. Salmo, capítulo 11. A chave é: não adianta me dizerem. A partir de hoje, tenha opinião própria. A partir de hoje, filtre ao máximo o que você ouve. É impossível não ouvir, porque você está num mundo de falantes. Você está numa terra onde o meio de comunicação que Deus criou é a boca, o ouvido e a visão. Então, muito ou quase tudo envolve essas três dinâmicas, tá? Você falar e alguém ouvir, alguém falar e você ouvir. Então é impossível não ouvir. É impossível não ouvir. Mesmo que você se isole, mesmo que você vire um ermitão, mesmo que você vá para as montanhas, como foi sugerido para Davi, algo vai chegar até você, alguma informação, alguma notícia, algum comentário, alguma coisa vai chegar até você. E você vai ter que analisar, criticar e desprezar ou acatar. A partir de hoje, comece a entender que nem tudo que você ouve deve ser acatado. Davi diz muito claramente: não adianta me dizerem. Que Deus abençoe a sua vida, que você possa aplicar isso nos seus negócios. Você que é um empreendedor, eu quero abrir até um parênteses sobre os empreendedores. Eu tenho uma audiência de empreendedores, eu já trabalhei muito tempo com mentoria para empresários. Viviane, bem-vinda, obrigado. Mentoria para empresários. E o maior erro que o empresário tem, presta atenção nisso, presta atenção no que eu vou falar. O maior erro que o empresário faz, empresário não, empreendedor, tá? Comerciante e empresário é uma casta diferente. Empreendedor e inovador é outra coisa, tá? É outra conversa. Então, se você é empreendedor e inovador, se você é um empreendedor, tem uma ideia de negócio que você acha incrível, que arde o seu coração, que te impulsiona a fazer. Se você é empreendedor, o maior erro que o empreendedor e que um inovador pode fazer é ouvir pessoas. Tá entendendo? Preste atenção no que eu vou te dizer. Se Steve Jobs apresentasse a ideia de um celular sem botão há 20 anos atrás, se ele apresentasse a ideia para as pessoas, perguntasse a opinião das pessoas, as pessoas iam dizer, sabe o quê? Como eu vou mexer num celular sem botão? Como eu vou mexer num celular sem botão? Não existe isso, Steve, você tá maluco. Ele ia fazer, sabe o quê? De 100 pessoas que eu falei, 99 disseram que não ia dar certo. Isso está comprovado de que eu não posso fazer. Ele não ouviu ninguém para fazer isso. Mozart recebeu uma carta de um jovem aprendiz dizendo assim: eu queria conselhos para fazer como o senhor fez. Criou a sua primeira sinfonia aos 8 anos de idade. Eu queria fazer como o senhor faz. Aí ele respondeu, sabe o quê? Desiste, porque eu não perguntei para ninguém se eu podia fazer ou como eu tinha que fazer. Eu apenas fiz. E você está perguntando, é sinal de que você precisa da opinião dos outros. Então, desiste, porque você nunca vai chegar a lugar nenhum. Você está entendendo? Isso é diferente de você ter conselheiros, mentores. É diferente. Eu sei o que eu quero. Eu sei o que eu quero fazer. Eu sei como chegar lá. Eu quero alguém que me ajude a chegar lá. Não me interessa a opinião do mentor, se eu estou certo ou estou errado. Eu quero saber como chegar lá. Eu quero ter um impulsionamento. Eu quero ter ferramentas. Então, se você é empreendedor, você tem que começar a dizer: não adianta me dizerem. Não adianta me dizerem. Você não pode perguntar à sua família, por exemplo, a opinião sobre sua ideia de negócio.
Porque toda família tem ou 99%, infelizmente, ainda mais do Brasil, que tem uma cultura de estabilização, de estabilidade. O Brasil tem uma cultura de estabilidade. O sonho do brasileiro é passar no concurso público. O sonho do brasileiro é virar um militar. O sonho do brasileiro é ser aposentado. Ou seja, o sonho dele é fazer nada. O sonho dele é fazer nada e ganhar dinheiro. O sonho do brasileiro é fazer nada e ganhar dinheiro. Tá entendendo? Não, eu quero passar numa prova. Depois que eu passar, dane-se a vida. Dane-se a vida. Fico lá carimbando papel, fico lá atendendo pessoas. Ah, se viro militar, tiro o serviço, dane-se a vida. O importante é que tenha um dinheirinho todo mês lá. Minha vida vai para o saco, não vou produzir nada, não vou entregar nada para a sociedade, não vou ser relevante no planeta. Eu vou ser nada, vou ser só um número, mas está tudo bem. Eu tenho estabilidade. Ah, não, quando eu ficar velho, eu fico aposentado com uma bosta de aposentadoria, mas está tudo bem, é isso que eu quero. Empreendedor não pensa assim. Empreendedor não consegue pensar assim. E como eu estava dizendo, voltando aqui, quase me perdi. Se você apresentar para sua família a sua ideia de negócio, quanto mais incrível ela for, mais vão dizer, para com isso. Sabe por quê? A família ela é protecionista, ela foi formada, ela foi criada. Os nossos pais, eles são protecionistas. O sonho deles é que a gente seja feliz. O sonho deles é que a gente fique em paz, fique bem. Tenha um saláriozinho confortável e fique tudo bem. E empreender é risco, empreender é aventura, empreender é adrenalina, empreender é testosterona, empreender é pular do penhasco e construir o avião no caminho. Isso é empreender. E se você virar para sua família e falar, não, eu estou com uma ideia, eu vou lançar uma linha de azeite colorido, azeite rosa, azeite amarelo, azeite preto, azeite cinza, eu vou criar uma linha de azeite pastoso, eu vou criar uma linha de azeite em pedra para a pessoa ficar mastigando. Vão falar assim, você está maluco, você está doido, para com isso. Passa no concurso da Petrobras que é melhor. É isso que vão dizer para você. Então, se um empreendedor ouve as pessoas, ele não entrega para o mundo o que ele tem para entregar. Você está entendendo? A família te ama, é por isso que ela vai te proteger, vai te puxar para trás, vai te segurar para que você não se machuque. E empreendedor se machuca. Empreendedor, ele quebra, ele erra para depois acertar. E por aí vai. Isso não é uma possibilidade, isso é um fato. Empreendedor erra. Só que ele erra a etapa para chegar onde ele quer. Ele não erra o alvo, ele erra no caminho. Dá uma topada aqui, erra uma estratégia ali e por aí vai. Tá entendendo? Então, olha que legal que a Vilma está falando. Pastor Rafael, eu não entrei aqui por acaso, pois nada é por acaso e sim propósito de Deus, como eu recebi respostas que eu precisava vindo direto para onde Deus. Deus lhe abençoe, toda a sua família. Muito obrigado, Vilma. Continua aqui e manda aviãozinho pessoal. Olha só, você precisa, se você é empreendedor, se você quer empreender, se você quer virar alguém proeminente no seu... pastor, eu sou profissional de uma área, eu trabalho numa empresa, mas eu quero continuar lá, eu quero crescer lá. Eu sou feliz lá, mas eu quero crescer. Se você ouvir os outros, você não vai crescer. Porque os seus pares, ou seja, os seus colegas, óbvio que querem crescer também. Né? E quanto mais alto na empresa, vai se afunilando. Perfeito? Correto? Quanto mais alto, mais concorrência tem. Então você tem que criar um plano. Qual é a dica que eu dou? Tenha um plano. Não ouça pessoas, tenha um plano. Segundo, depois do plano, escolha mentores. Escolha conselheiros. Davi, ele não ouve pessoas. Davi, ele diz, não adianta me dizerem, porque as pessoas querem atrapalhar o plano dele. As pessoas querem paralisá-lo. As pessoas querem excluí-lo. Se Davi ouvisse pessoas, ele ia estar até hoje escondido nas montanhas. Está entendendo isso? Então, o que você precisa é não ouvir pessoas, não ouça pessoas. O que eu estou falando é contrassenso, tá? Todo mundo fica falando, ouça, tenha bons ouvidos. Dane-se o que estão falando, dane-se. Você tem que ter certeza do que você quer. Depois disso, você vai buscar ferramentas para isso. Tudo é ferramenta. Mentor é ferramenta para você chegar onde você quer. Bons conselheiros. Pastor, mas a Bíblia diz, é na multidão de conselheiros a sabedoria. Qual é o pulo do gato? A multidão de
conselheiros. Uma pessoa que nunca teve sucesso numa empresa é um bom conselheiro? Não. Como é que vai me aconselhar? Uma pessoa que tem uma família linda, uma família maravilhosa, uma família perfeita, pode me falar um pouco sobre família? Pode. Uma pessoa que não tem sucesso numa área, pode te dar dica nessa área? Só se for para você aprender o que não fazer. Tá entendendo? Então aprenda a ouvir pessoas. Se você, eu também falo muito na área de desenvolvimento pessoal, então aplicando isso para o seu desenvolvimento pessoal, você tem que entender, existe um exercício, né? Você pode até fazer isso, vou deixar essa dica aí, o exercício do eu sou. O que é o exercício do eu sou? Toda semana, uma vez por semana, você escrever 30 eu sou. Eu sou inteligente, eu sou esperta, eu sou lindo, eu sou incrível, eu sou conhecedor da área tal, eu sou especialista nisso, eu sou merecedor, eu sou humilde, eu sou, fazer 30 eu sou. Por quê? Em termos de mentalidade, mindset, só consegue virar para o outro e dizer não quem sabe quem é. Só consegue virar para a outra pessoa que está dando conselho e falar assim, não vou te ouvir, não me interessa o que você está dizendo, obrigado, mas não é isso que eu quero fazer. Quem sabe quem é. Quem está perdido, quem não sabe quem é, quem não sabe de onde veio para onde vai, ouve pessoas, fica ouvindo e vai ficar mais perdido. Por quê? A resposta da outra pessoa, a ideia, a visão da outra pessoa está baseada nas experiências dela, na cultura dela, no conhecimento dela. Ela está na pele dela, ela não está na sua pele. Então o conselho dela, a ideia dela, não vai ser de acordo com o que você precisa. Aí você vai ouvir uma, vai fazer o que ela falou, vai dar errado, vai ficar estranho. Aí vai ter que ouvir mais outra e vai ficar assim. Então em termos de mindset, estrutura mental, pensamento, mentalidade, você tem que saber quem você é. Qual é a sua identidade? Quem você é? Quem você é? Se você souber quem você é, você discerne imediatamente o que serve para você e o que não serve, o que contribui e o que não contribui. Vou dar um exemplo prático da minha vida também. Eu há 2 anos atrás, eu fui chamado, convidado para um projeto de startups, 40 empreendedores, foram divididos em 10 grupos de 4 empreendedores. Esses 10 grupos tinham que criar uma solução, criar uma startup para uma mega empresa no Brasil. Uma mega empresa no Brasil. E era uma semana chamada Ideation Week. Era uma semana de ideação, ou seja, uma semana de ideia, de brainstorm, de criar algo novo que não existe. 7 dias. Terminou os 7 dias, quem passasse no crivo seguia em frente para a parte de aceleração, para depois chegar na parte de investimento. E aí eu fiz parte do projeto, 40 lá empreendedores, 10 grupos. O meu grupo ganhou em primeiro lugar nos 7 dias, com a ideia que a gente teve. Depois a gente passou na segunda fase, 6 meses de preparação, desenvolvimento da ideia. Passamos na segunda fase, 6 meses também. Quando chegou na parte de investimento, começaram as negociações com essa mega empresa. A conversa estava girando em torno de 20 milhões de investimento. 20 milhões de reais de investimento na ideia que meu time teve, e eu era o CEO do time, eu era o líder do grupo. Chegou uma hora que eu parei para pensar e falei, cara, isso aqui vai ser algo de longo prazo, vai ser um projeto de vida, muito grande, muito grande. Inclusive, já está começando a aparecer, porque, deixa eu finalizar a história para você entender. Aí eu comecei a pensar, isso aqui é um projeto de vida, só que isso não está alinhado com o meu propósito. Isso não está alinhado com o meu propósito. E eu abri mão de um projeto de 20 milhões de reais, porque não estava alinhado com quem eu sou. Era um projeto comercial, um projeto de startup, um projeto inovador para o Brasil inteiro, mas não está alinhado com o meu propósito. Eu abri mão. Então, quando você sabe quem você é, quando você sabe o que você tem que fazer, quando você sabe onde você vai chegar, você sabe dizer não. Você sabe discernir o que é bom para você, o que contribui para a sua jornada e o que não contribui para a sua jornada. Davi, ele sabia. Você acha que Davi ele começou a andar com
Tapa o ouvido com algodão no ouvido para não ouvir ninguém? Não, não é isso. Ouvir é inevitável, mas você rapidamente detecta o que serve para você e o que não serve quando você sabe quem você é. Faz sentido isso? Então, para você que quer desenvolver sua mentalidade, você tem que saber quem você é. Senão você nunca vai saber dizer não. Tudo vai ser sim, talvez, interessante, legal, e só vai botando tralha na sua sacola. Flamir, meu amigo! Que saudade de você, cara. Bom te ver, hein? Te amo. Saudade, saudade, saudade. Quero conversar contigo no privado. Quero mandar um beijo para você, tá? Beijão para Fernanda também. Então, se você sabe quem você é fácil dizer não, tá bom? E para finalizar, eu falo para empreendedores, eu falo para quem tem, quem quer desenvolver pessoalmente, eu falo também para quem tem fé. Eu falo também para quem quer desenvolver sua espiritualidade, ter uma espiritualidade saudável. Eu diria para você que é crente, para sucesso, Flamir, sucesso, cara. Parabéns aí pela sua vida, amo sua vida, tá bom? Você foi uma pessoa ímpar na minha vida, me ajudou demais, você fez um diferencial na minha vida absurdo, e eu preciso muito me conectar com você de novo. Saudade de você, tá bom, meu irmão? Te amo. Mas fica aqui, vai embora não. Eu falo para quem tem espiritualidade, quem quer ter espiritualidade saudável. Hoje, mais do que nunca, quem está em uma igreja, quem está seguindo líderes, quem está vivendo dentro de uma comunidade cristã, independente da denominação, mais do que nunca, você tem que ler o Salmo 11 e entender quando Davi diz, não adianta me dizerem, porque senão você vai engolir tudo que falam. Eu já dirigi 2 igrejas, eu sou pastor, já liderei muita gente no âmbito profissional, no âmbito ministerial, e eu posso te dizer que você tem que aprender a discernir o que você ouve, porque senão você vai engolir muita besteira. Eu, Flamir, que está aqui, trabalhamos em um local onde o que mais tinha era pastor, e lidava com pastores no Brasil inteiro. E eu posso te dizer categoricamente, você que é cristão e que está numa igreja, você mais do que nunca precisa aprender a discernir o que estão falando e aprender a falar igual Davi. Não adianta me dizerem. Você tem que saber quem você é e, sendo cristão, você tem que saber o Deus que você serve. Você tem que conhecer o Deus que você serve. Você tem que discernir a palavra de Deus na sua vida. Você tem que discernir se o que estão dizendo lá em cima deve ser ouvido ou não, deve ser acatado ou não. Então, para você que é cristão, por favor, discirna o que você está ouvindo dentro da sua igreja. Porque eu posso te dizer, infelizmente, não são todos, não é geral, não é uníssono, mas muitos estão falando muita besteira. Mas muita besteira, não é pouca não. Sabe por quê? Presta atenção aqui, vou dizer o porquê estão falando besteira. Tem uma frase que eu gosto que é a seguinte: muitas vezes o herói vive o suficiente para virar bandido. O herói vive o suficiente para virar bandido. A maioria dos pastores começou com uma vocação genuína, com um chamado genuíno, com um coração sincero, mas ao longo do tempo, quando ele se perpetua numa igreja, ou ele cai na tentação do domínio, a igreja é minha igreja, eu que mando, e aí ele começa a fazer o que ele acha que tem que fazer, perde o senso de a igreja não é minha, a igreja é dele, e começa a fazer besteira. Primeiro é isso. Segundo motivo pelo qual você tem que tomar cuidado: se o pastor tem um pastor acima dele, tem um presidente, ele sofre pressão todo dia por causa de receita. Tem que pagar as contas da igreja, tem que não sei o quê. Aí chega um ponto que ele perde o brilho da simplicidade e começa a mexer, a se organizar para bater meta. Tá entendendo? Isso é triste, eu falo isso com tristeza, mas é um fato. E sabe o que gera esse tipo de postura? 15 milhões de desigrejados. Não são desviados.
Não deixaram de amar a Jesus, não deixaram de servir ao Senhor, não deixaram de amar a Bíblia, não deixaram de ler a Bíblia, não deixaram de seguir os princípios da palavra. Mas precisaram sair da igreja para preservar a fé. Não é porque perderam a fé, mas precisaram sair da igreja porque para não perderem a fé. Saíram para preservar a fé. 15 milhões no Brasil, 20 milhões nos Estados Unidos saíram das igrejas por 4 motivos. E um dia eu vou apresentar esses 4 para vocês. Esses 4 motivos foram elencados pelo IBGE. O IBGE tem números das pessoas que deixaram as igrejas cristãs e os 4 motivos pelos quais deixaram as igrejas cristãs. E repito, não são os desviados. Desviado é uma outra classe que a gente tem que conversar. Não são os renegados. Renegado é aquele que chegou e a igreja não tratou bem, a igreja fingiu que não gostou, não deu atenção, que são os LGBTs, que são os divorciados, que são as pessoas vindas de outras religiões que ainda não perderam todos os costumes, renegados pela igreja. O local que deveria ser de acolhimento acaba virando um local de expulsão. Não são também, geram também esses pastores, essas lideranças que não sabem o que falam, além de gerar os desigrejados, os desviados, os renegados, geram também os idiotizados. Qualquer dia eu falo sobre isso. Mas o que eu quero dizer é, se você está numa igreja, você também precisa ter a percepção que Davi teve no Salmo de número 11. A percepção de falar, não adianta me dizerem. Não adianta me dizerem. Eu quero finalizar aqui, nosso horário já explodiu, era para ser mais curtinho. Que a palavra de Deus abençoe a sua vida, que você como empreendedor possa extrair a sabedoria do que foi falado hoje para a sua vida. Você que quer desenvolver sua mente, sua mentalidade, também extraia o que eu falei daqui para você. E você que é cristão, entenda o que foi falado. Mude os seus conceitos. A palavra de Deus é completa e completa para um ser humano completo. Mude seus conceitos. Entenda o que está nas entrelinhas. Entenda o que está escrito ali no contexto. Entenda, porque isso vai mudar a tua história. Isso vai mudar o teu rumo. Isso vai mudar o teu ano de 2021 e vai te preparar para 2022. Tá bom? Deus te abençoe, um abraço e amanhã tem mais.